Muito bem, pessoal, vamos corrigir agora as questões de legislação aplicadas no concurso para professor de anos finais, turno da tarde do dia 22 de agosto para a Prefeitura de Cachoeirinha. A prova que eu vou mostrar para vocês, eu peguei do cargo de professor de História, mas os outros professores de anos finais que fizeram prova à tarde, o conteúdo deve ser o mesmo. A questão 11, questão tranquila, né, pessoal? Porque a gente fala, às vezes, sobre controle interno e externo. O controle externo é quando a Câmara de Vereadores está fiscalizando a Prefeitura. E o controle interno é a própria Prefeitura se fiscalizando, né? Então, quem é que é o controle externo? O Legislativo. O Legislativo vai ser o nosso controle externo. Interno, né? O Legislativo. Na hora de sublinhar aqui deu erro. Bom, executivo não. Na primeira é legislativo, judiciário nem existe no município. E a segunda, que é controle interno, aí sim é executivo, né? Então ficou letra A aqui, conforme artigo 31 da Constituição Federal. Questão bem tranquila, controle externo legislativo, controle interno é o executivo, de acordo com a Constituição Federal. E a questão 12... ela trouxe as famosas cláusulas pétreas. Já ouviu falar em cláusulas pétreas? Cláusulas pétreas são artigos, são assuntos, são matérias da Constituição Federal que não podem ser abolidas, não podem ser retiradas. Uma emenda à Constituição não pode jamais abolir a separação dos poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico e a forma federativa de Estado. As três estão corretas aqui. Letra C, o gabarito, de acordo com o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, que traz as famosas cláusulas pétreas. Muito bem, e agora vamos às questões sobre a Lei Orgânica de Cachoeirinha. A questão 13, pessoal, ela fala como fica a situação de um servidor, um funcionário aqui da Prefeitura, que seja processado em razão de um ato praticado no exercício das suas funções. Quer dizer, o servidor está sendo praticado por alguma coisa que ele fez enquanto estava em serviço. Ele tem direito à assistência judiciária do município? E a resposta é sim. Ele só não vai ter se ele tiver praticado um crime contra o patrimônio ou um crime contra a administração pública. Crimes contra patrimônio público e administração pública ele não vai ter. A letra C, o gabarito, de acordo com o artigo 99 da Lei Orgânica de Cachoeirinha. Questão 14, a questão fala sobre o percentual mínimo a ser aplicado no ensino. Isso é algo bastante cobrado em prova. Quando eu gravei a aula sobre a Lei Orgânica, inclusive, eu mencionei para vocês terem atenção com isso e realmente caiu na prova. Letra D, 27% é a resposta aqui, conforme artigo 169. Muita gente ficou em dúvida, né? Porque em outros municípios a lei traz 25%. Felizmente nem tinha nas opções 25%. Então, mesmo quem lembrou dos 25%, na dúvida pode ter acertado marcando 27%. Letra D, o gabarito na questão 14. Questão 15, direito dos servidores, regime jurídico dos servidores. O item 2, inclusive, eu coloquei no nosso simulado. Quem fez o simulado sabia que isso estava correto, né? Pessoal, sobre a perda da remuneração, o artigo 67 do regime jurídico dos servidores traz algumas regras. E o servidor vai ter descontada a remuneração do dia que faltar o serviço sem motivo justificado, bem como do dia do repouso. Sendo esta a perda a pena disciplinar cabível? Não. O que diz na lei é sem prejuízo da pena cabível. Quer dizer, o servidor que faltar o serviço sem justificativa vai ter descontado o dia que faltou, o dia do repouso e ainda pode sofrer sim uma penalidade. Esse sem a perda, sendo esta perda a pena cabível, aqui está errado. A primeira então ficou errada aqui na questão 15. Segunda alternativa. Perda da remuneração diária proporcional a atrasos iguais ou superiores a 15 minutos. Exatamente o que está lá no artigo 67, inciso 2, que eu coloquei no nosso simulado, vocês sabiam. E também, metade da remuneração no caso de conversão da suspensão em multa. Sim, isso eu também coloquei no simulado, né? O servidor que é punido com a suspensão vai ficar uns dias sem trabalhar e sem receber. E ele pode converter ela em multa. E aí vai ficar trabalhando e vai receber metade, 50% do valor. 2 e 3 corretas, letra D, o gabarito aqui na questão 15, de acordo com o artigo 67.
A questão 16, nós temos aqui o vencimento do cargo, adicionais e gratificações. Pessoal, a questão diz o seguinte, ó, além do vencimento, podem ser deferidas gratificações e adicionais aos servidores municipais. Quantos dos seguintes itens apresentam gratificações adicionais? Vamos lá. Adicional de prestação de serviço extraordinário. É um adicional? Sim, é a hora extra. Esse é um adicional previsto na lei. Auxílio transporte? Não. Auxílio não é adicional, é auxílio. Pessoal, a lei estabelece no artigo 72 que o servidor pode receber indenizações, gratificações, adicionais e auxílios. Gratificação e adicional não é a mesma coisa que auxílio. Um auxílio não é um adicional, nem gratificação. Então, a 2 está errada. Adicional para o regime de plantão está certo. Auxílio alimentação está errado. Então, 2 estão corretos. Letra C, o gabarito. Alguns candidatos me mandaram nessa questão que em outra prova, para um outro cargo, o gabarito seria a letra E. Se isso aconteceu, se você fez essa mesma questão e o seu gabarito estava a letra E, pode recorrer que está errado. Para professor de história, o gabarito está certo. Está a letra C lá no gabarito, né? Porque só 2 estão corretas. Só os adicionais que são realmente pagos. Questão 17. Direitos da pessoa com deficiência, né? Essa questão 17 pede para marcar a questão do ensino de Libras. E o ensino de Libras é o seguinte, pessoal, o ensino de Libras é a primeira língua e a língua portuguesa é a segunda língua, né? Letra D, o gabarito aqui, conforme está lá no artigo 28, inciso 4 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Então, é isso que nós temos, letra D, o gabarito. A questão 18 é uma questão bem tranquila, né, dizendo que quem é considerado vulnerável pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência? Aquela pessoa com deficiência que, além disso, é criança, adolescente, mulher ou idoso, né? Letra E, o gabarito, isso está no artigo 5º, parágrafo único do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Sobre as questões do ECA, o artigo 18 diz que é dever de todos velar pela dignidade, pondo a salvo as crianças de qualquer tratamento aterrorizante, constrangedor, violento ou vexatório. O que não está lá? Compassivo, né? Isso não tem na lei. E a letra C é a resposta. E a questão 20, pessoal, é a criança e adolescente em educação, visando o pleno desenvolvimento, e aí nós temos alguns direitos, né? Direito de ser respeitado por seus educadores, sim. Direito de organização e participação em entidades estudantis, também. Igualdade de condições para acesso, salvo quanto à permanência. Não, é igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Por isso que o município deve dar transporte escolar, merenda, material didático, se for o caso, uniforme. Por quê? Para que todas as crianças possam ter acesso e conseguir permanecer igualmente na escola. É isso que é a igualdade. É no acesso e na permanência, não só no acesso. Por isso, a terceira está errada. 1 e 2 corretas, letra C, o gabarito. Com isso, a gente corrige a questão, então, as questões aqui, que para professor de História não tem nenhum recurso cabível. Espero que tenham se saído bem e já fica o convite, pessoal. Concurso da Prefeitura de São Leopoldo, inscrições abertas, e aqui no PGF Concursos nós já temos curso preparatório completo para professor de História, para professor de anos de Educação Infantil e professor de anos iniciais. Para as outras áreas de professor, nós temos o módulo básico e eu espero vocês para juntos também nos prepararmos também na Prefeitura de São Leopoldo ou ainda para outros concursos que venham a surgir. Nós aqui no PGF Concursos estamos à disposição. Uma boa sorte, um grande abraço e até a próxima.